Olha o peixe, olha a Pititinga, caríssimos telespectadores que estão ligados com a gente na nossa TV e rádio web Olha a Pititinga. Estamos aqui, com a nossa querida Maria José Souza Silva, ela que exerceu a função de secretária do nosso município durante esses últimos 6 meses e que vai nos trazer informações, de como foi, o que foi que levou a ela, pedir a saída ou também, não continuar com o trabalho dentro da secretaria. Mas antes disso, ex-secretária, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a você e a todos. Eu vou chamar de secretária porque para mim ainda fica, o nome ainda é importante. Maria José, explica para a gente, o que de fato aconteceu nesses 6 meses. A senhora que teve uma das missões mais importantes dentro do município de Cachoeira, exerceu a secretaria, uma das primeiras mulheres também dentro do grupo, de uma história, de uma eleição que foi feita dentro do nosso município, onde 2 mulheres, a prefeita e a vice-prefeita, foram eleitas. A prefeita que teve uma base muito grande em cima da saúde. E colocando o nome da senhora e a gente olhando o currículo, um super currículo de um trabalho de gestão. O que foi que aconteceu para que a senhora não continuasse à frente da secretaria? Ivanildo, eu gosto de começar com a minha história vindo para Cachoeira. Eu vim para Cachoeira na época em que Salu está respondendo pela provedoria, junto e com Gilson, aqui também na Santa Casa, e por uma indicação, por uma solicitação na época do secretário de Estado, Jorge Sola, onde eu trabalhava, para que desse uma contribuição no processo de implantação de serviço. Inclusive, foi na época que estava se preparando para implantar e inaugurar a emergência, com a metodologia de trabalho de classificação de risco. E acabei vindo, tendo essa oportunidade de contribuir de alguma forma aqui também com a Santa Casa, e fizemos um trabalho de preparação de pessoal, oficina com esses funcionários, implantamos a classificação de risco aqui na Santa Casa, no hospital. Daí fiquei um período aqui. Nesse meu retorno à Cachoeira foi no sentido do CPN, de assistência à mulher, que é o Centro de Parto Normal, ou serviço de assistência ao parto normal, que foi para preparar uma estrutura, formar a equipe, e foi aí que houve essa interrupção desse meu projeto no convite à Secretaria de Saúde de Cachoeira. Eu costumo dizer que eu entendo cargos de comissão muito mais missão do que cargo. E geralmente onde eu sou convidada a contribuir, eu acredito que eu nunca me neguei. E fui satisfeita em poder contribuir, eu estava aqui na época do processo todo que ocorreu, então fazer parte dessa equipe, onde a primeira mulher negra faz parte, é eleita, para mim uma honra. Então não me diz postos. Eu sabia que era um momento, o pior cenário no país, no mundo da pandemia, foi logo depois. Então na época a gente pensou que era o pior cenário, depois vieram outros da pandemia, porque depois de dezembro, janeiro estourou, janeiro, fevereiro. E você assumir uma mudança de gestão, onde você chega, não tem médicos na unidade, porque os contratos terminaram em dezembro. Eu participei um pouco do processo de uma transição, que não chamo de transição, porque houve dificuldade de informação. E ainda não tive como planejar nada, entrei nas vésperas da posse, tive conhecimento praticamente, e na hora que a gente assume a gestão, a gente vê a questão das condições de trabalho. A condição estrutural das unidades, não. Ok, mas exceto a Secretaria de Saúde, que no outro dia eu tive que sair porque com medo do telhado cair em cima do pessoal. Então eu realmente tive essa busca. E no outro dia aconteceu a mudança, tive sorte de encontrarmos um local, e as unidades, a maioria sem médico. Ora, na época de gestão,
quem está ali envolvido com a saúde já está contactando os profissionais. Então, na hora que a gente vai contactar os profissionais já tinham ofertas. E como todos os municípios estavam quase que numa situação parecida, era quem leva mais, quem dá mais, aquela história toda. Então, houve muita oferta para os profissionais médicos. Ainda por cima, alguns dos mais médicos entraram para residências e deixaram mais médicos, entraram para outros cursos. Então, houve um déficit muito grande, uma dificuldade muito grande de médicos na unidade, de conseguir esses médicos. E lhe digo que hoje, 2 médicos, por exemplo, de unidade, eu consegui lotar em unidade com a questão de relações, da minha rede de relacionamento. E que foi que consegui, não foi por oferta nem por oportunidade para dar a ninguém, porque são N oportunidades que estão aí para eles. Então eles escolhem, eles mudam, eles trocam, eles entram, eles saem. Então fica muito complicado. Ainda assim a gente conseguiu trazer médicos já conhecidos, como o da UPA, né, que a prefeita recebeu no seu gabinete, conversou e conseguiu que ele assumisse. Então, houve muito trabalho nesse sentido e isso concomitante com o quê? Com a pandemia, né? Com todo um trabalho que tem que ser feito, né? Que é contínuo, de controle dessa pandemia, porque a dificuldade assim, do entendimento da maioria no uso das máscaras, enfim, de tudo para prevenir. Acabou que foi muito assim, focado na questão da pandemia, como todas as secretarias. Só que as outras situações estavam acontecendo, estão acontecendo. E eu senti que nesses 6 primeiros meses era o momento de eu dar minha maior contribuição. Tá? De qualquer forma, houve um controle, já saí com déficit, com diminuição desses casos, tá? Com 2 centros, um centro Covid, só falta um detalhe para inaugurar, e o de Capoeiro Sul, que já está pronto para ser utilizado, só que não é centro, é uma unidade de atendimento, vizinho ao posto, está lá pronto para funcionar. E o centro está faltando algum detalhe para funcionar. Então, o foco no trabalho teve resultado. Tudo com as dificuldades comuns das demais secretarias. A formação de equipe, qualificação de pessoal, né? Tem que se fazer treinamento, cursos, mas a gente fez o quê? Investiu todo mundo no trabalho de educação e saúde. Ele tinha 20 pessoas na rua que depois de orientação, de treinamento, as equipes, a gente tinha que botar na rua para fazer teste, né? Então a gente fez situações históricas assim, que outros municípios não estavam. Nós nunca trabalhamos de acordo com o vizinho. Prova disso, fizemos as barreiras, e as barreiras, o nome é barreira, mas é barreira muito mais da falta de entendimento do que de pessoas. Por quê? Porque para você conter as pessoas, para todas as pessoas, você tem que usar, infelizmente, também de autoridade tipo polícia civil, polícia militar, polícia federal, e nossa autoridade foi sanitária. Então, as barreiras, eu dizia, as barreiras educativas, né? Porque o que se tentou também foi dar orientação a essas pessoas, para além de coibir a entrada de casos, né, mais graves, seria o quê? Identificar se tem alguém com febre, para encaminhar para testagem. Nós deixamos uma unidade disponível na Pitanga, na época daquele período. Fizemos uma equipe de plantão, deixamos lá para dar suporte à barreira. Então, isso são coisas que, para mim, são obrigações de um gestor em saúde. Então, para mim, é como se fosse uma rotina normal. Assim como a transição de cargos. Eu sinto assim, minha carreira muito abençoada, porque eu sou profissional de carreira. Não é de carreira de política, mas política de saúde. Então, eu fui... carreira, o nome já diz. Você é coordenador, você é gerente, daqui a pouco subgerente, depois você é subgerente, depois você é diretora. E me aposentei com títulos de chefia, de diretora, de
objetivo, minha função, né, meus honorários ficam referentes às funções que eu exerci. São 28 anos de gestão pública e mais de 10 anos, mais de 18, dentre esses 28, 18 com gestão e obstetrícia. Então, gestão e obstetrícia nunca saíram, né, da minha vida. E essa gestão é gestão pública. E nunca exerci só isso, mas eu também sou sanitarista. Então, minha visão em saúde pública é o óbvio, é normal. E assim, não sei se você já deve ter percebido, eu não nego o óbvio, tá? Busco nortear, busco, se tiver justificativa, justificar. Mas nós temos dificuldade sim, não é só aí no município, é no estado, é no mundo. Né? O entendimento de saúde e saúde coletiva não é fácil, né? Não basta ser profissional de saúde, não basta ser gestor para ter o entendimento óbvio. E uma coisa é você ter currículo e título para competir para concursos, né? Principalmente concursos acadêmicos. A outra coisa é você ter títulos e experiência para pôr em ação. E esse foi o meu objetivo. Eu passei 9 anos ensinando em faculdade. Não quis fazer o mestrado acadêmico, porque todas as especializações que eu tive, eu queria praticar. E isso eu tive a oportunidade de praticar em unidade, município e no estado inteiro. E fora do país. Então, eu me sinto abençoada. Eu sou muito agradecida pela oportunidade do convite da prefeita em participar da gestão. Entrei no momento que precisava e saí no momento que eu precisava sair para tocar o meu projeto aqui na Santa Casa, que é de saúde da mulher, que está ligado ao município, porque as mulheres estão no município de Cachoeira. Hoje a gente tem outras enfermeiras obstetras aqui na casa, então eu pretendo fazer um atendimento numa abrangência mais integral em relação à mulher, não só o parto. O parto tem equipe aí de obstetrícia, o pessoal já com foco na humanização da assistência, tem todo o serviço implantado. Então, minha visão agora seria ver essa mulher em outras situações que não seja de gestação, a mulher como um todo. E é por isso que eu estou aqui na Policlínica e na Santa Casa. O Materluz não é só luz, né? Iluminar as outras mulheres também, seja no climatério, na menopausa, na saúde mental. Então, existe um projeto junto com outros especialistas e que eu estou assim muito otimista e feliz por poder pôr em prática. Como ele disse, eu nunca dissociei a gestão da saúde da mulher. Então, parece que eu fui lá para a prefeitura conhecer um pouco do município, mais ainda, né, da gestão municipal, para chegar aqui e ver de que melhor forma eu posso atender. Então, Ivanildo, eu te agradeço também. Não estou finalizando, Não, estou tá. disponível, mas agradeço a oportunidade da gente sempre estar aqui se manifestando, sempre fazendo trabalho educativo. Né, a imprensa local, assim, eu vou estar sempre disponível porque o trabalho é necessário, é fundamental, tá? E como eu sempre digo, muitas vezes uma colocação, uma crítica é uma oportunidade de você melhorar determinado ponto. Então, elogios qualquer um pode dar, mas crítica tem que ter determinação, coragem, conhecimento e saber o porquê está fazendo isso. E isso, quando acontece, ajuda quem está à frente. O meu entendimento é esse, é de ajudar. A única coisa que bole com qualquer um, né, não é só gestor, é injustiça, né? Quando se coloca alguma coisa que está fora de cogitação, né? E quando começa a entrar nas relações pessoais que não tem nada a ver, porque você não conhece as pessoas, então você não pode definir quem são, nem usar de conceitos nem preconceitos. Com certeza. Né? Então, e aí eu fico mesmo aqui, meu agradecimento à imprensa, né, que sempre esteve de porta aberta. Eu também estou disponível para qualquer trabalho educativo, orientação que for.
E a Santa Casa, você é eternamente grata pelo acolhimento, que essa estrutura histórica, né? Parece que a história da Santa Casa parece que se confunde com a história de vida dos cachoeiranos. Então, eu me sinto muito próxima de todos aqui dentro. E agradeço também a prefeita Eliana, né? Ela vai sempre contar conosco aqui. E foi uma coisa, como ela disse, conversada, leve, né? E as intenções de fazer o melhor continua de pé. Tá? E aí eu não só à disposição da gestão municipal, na colaboração enquanto até cidadã, como da Santa Casa e dos cachoeiranos. É isso que me move e que me faz estar aqui em Cachoeira. Secretária, a gente sabe que, né, eu já entrevistei alguns outros secretários e eles me falam sempre umas dificuldades que ele tem em relação a assumir uma pasta que é uma pasta que é dotada de recurso, tem um recurso específico vindo do governo federal e do governo estadual, é na questão da carta branca, né, de ter a possibilidade de usar. A senhora como gestora, como a senhora contou um pouco da história, e a senhora tem histórias, né, dentro de instituições importantes no estado da Bahia como na Bahia inteira, né, e a gente percebe que a senhora é uma pessoa de gestão, a senhora é de gerir, é usar, né, essa ação para gerir e fazer funcionar as coisas. É, a senhora não teve carta branca para assumir a Secretaria de Cachoeira? É interessante, olha o ciclo, né, de vida como é que faz. É na época que houve a municipalização da saúde e assim sendo a transferência fundo a fundo, eu fui gerente na CESAB. Então todo esse processo aconteceu sob minha gerência. Então eu conheço de perto o processo de municipalização, de transferência, né, da gestão da saúde do estado para o município, porque essa gestão da rede básica era minha lá enquanto eu era gerente no estado. E aí esse processo de transferência se passou na minha gerência. Então, eu conheço de perto as dificuldades que os municípios têm com a implantação das secretarias de saúde, né? Então, hoje eu ainda percebo isso, de ver que essa gestão que estava no estado veio para o município. Então, é uma pasta mais complexa, é uma pasta onde se tem mais condição, se tem mais necessidade. Então, o entendimento disso ainda está acontecendo. Então, para mim, que tenho toda essa vivência, né, fica difícil me adequar a uma situação que está caminhando como essa gestão em saúde municipal. Alguns municípios já estão na plena, outros não, né? Então, toda essa gestão municipal perpassa ainda para mim como processos. E como processo tem etapas. Como etapas tem algumas dificuldades. E a principal dificuldade seria a contaminação política? Eu acredito que a política em si, ela tanto viabiliza como ela dificulta, depende de como, né, vai encaminhar. Como eu te falei, eu sou profissional de carreira, né? Então o envolvimento assim, de indicações e de vivência política partidária eu francamente não tenho. Né? Minha vivência é técnica e talvez existam olhares que eu precisava ter em relação à própria política e tal, e eu não tenho. Né? Então talvez tenha me faltado essa capacidade de visão política, né? E tão forte é essa minha capacidade de gestão operacional e técnica. A gente sabe também, secretária, que a senhora manteve, né, dentro do processo pessoas, né, gabaritadas que já estavam vivenciando, né, desde a outra gestão. A senhora não usou a questão política dentro do processo da saúde, como normalmente acontece em mudança de governo que tira todo mundo, muda todo mundo. A senhora manteve algumas pessoas de forma estratégica para que continuasse fazendo um trabalho. Melhorou outras, como a gente pode dizer assim, a vigilância sanitária. Houve uma melhora na situação da vigilância sanitária, quem visualiza essa situação toda. Mas o que faltou mais assim para a senhora continuar a fazer o trabalho, já que a senhora estava indo num caminho em relação à mudança do espaço do prédio? A senhora disse que os postos de saúde não era necessário fazer situações de intervenção, mas a questão de médicos foi um problema que foi muito corrente, como a senhora colocou. Sim. Mas o que é que faltou para que a senhora pudesse dar um caminho melhor dentro do processo da saúde, como a senhora fez em manter pessoas
preparadas e gabaritadas nos pontos estratégicos? Bom, em relação ao andamento, como eu te falei, a gente entrou no pior cenário que foi da pandemia. Nesse processo foi muito focado na pandemia. Talvez, nesse caso, o investimento todo foi relacionado à pandemia. Né? Eu me lembro que teve a noite, numa noite só, assim, ali na praça, 200 máscaras, um exemplo, foram passadas. Então, toda a logística desse trabalho de barreiras, de tudo, né, desde o início, é imensurável. Ninguém tem ideia, né, do empenho, do esforço que se faz nisso. Então, na verdade, foi um tempo curto para eu definir exatamente, até porque o que precisou ser elaborado, como o centro Covid e outras situações, foram feitas, né, em cima de um foco de um planejamento. A partir de agora haverá outro planejamento. Então, fica difícil eu me colocar, porque o tempo foi curto e o foco e a intenção em relação ao controle da pandemia, todo esse trabalho que você conhece, e que por conta disso foi necessário fortalecer a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária. A vigilância sanitária tinha um olhar muito mais para as questões de rotina. Existe um protocolo que tem que cumprir, existe uma rotina que tem que cumprir. De ambas as vigilâncias, porque assim nós temos a vigilância em saúde, né? Dentro da vigilância em saúde temos a vigilância epidemiológica e a sanitária, as duas são vigilância em saúde. No cenário de pandemia você tem que trabalhar essa vigilância em saúde como um todo. Não era interessante para mim deixar fortalecida a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária se deter a avaliar comércio para alvará. Não tinha cabimento isso. Então, a vigilância sanitária tinha que fazer o papel dela em vigiar, né, a questão sanitária da rua, eu digo, da comunidade, do comércio. Então, o trabalho da vigilância foi muito mais direcionado para a prevenção da doença e promoção à saúde do que documental e cartorial. Então, na minha indicação, que foi até uma pessoa que foi como enfermeiro, e eu conversei e precisava de alguém na vigilância justamente para fortalecer, e ele é pessoa de nível superior, né? Então eu disse, bom, eu pretendo investir aqui agora e conduzir de forma que ele conseguiu realizar o trabalho. E tivemos também o entendimento da gestão da prefeita em colocar e aumentar a equipe, contratar o pessoal, enfim. E a vigilância epidemiológica também, que estava para fazer o que fez e que vai fazer, não podia continuar como estava, com um quadro muito reduzido. Então, eu realmente tive que rever todo o quadro da vigilância. A coordenadora da vigilância epidemiológica, ao contrário da vigilância sanitária, é de uma experiência incrível, tá? E tem toda uma história de gestão, é sanitarista como eu, então o nosso entendimento é perfeito, né? Uma pessoa que, se não tivéssemos o empenho da vigilância sanitária, e não tivesse o conhecimento, a experiência, além do empenho da vigilância epidemiológica, a gente não estava, porque aqui é uma cidade turística, é muita gente, a gente tem faculdade com várias pessoas de outros estados, é diferente o município. E eu sabia disso. Então, a gente realmente tinha que, eu entendo que eu foquei em investir nos pontos determinados, mas preocupada e ciente que tudo mais estava acontecendo, né? As mulheres adoeciam, os homens, todo mundo adoecia de hipertensão, todo mundo continuava tendo os problemas de saúde que sempre tiveram. E alguns evitavam ir nas unidades, por exemplo, todos os municípios baixaram um pouco a produção. Por quê? Porque o fluxo das unidades diminuiu com medo da pandemia. Então, é um momento ímpar. É muito delicado, num momento pandêmico como esse, em 6 meses, a gente fazer uma avaliação assertiva de um processo de assistência e de trabalho, porque existe altos e baixos o tempo todo. Por exemplo, eu me lembro que nós fizemos o drive
Numa sexta-feira à noite, pelo quadro, pelo boletim que eu vi, eu disse, não, a gente vai ter que avançar na vacina e vamos fazer um drive. Eu lembro que no sábado, eu fiz contato com a equipe. E aí todo mundo se movimentou. Foi um trabalho bonito, porque foi de um dia para o outro. E foi perfeito. Porque norteamos de uma forma, primeiro, eu tenho experiência nisso, sabia nortear. Segundo, a equipe estava receptiva e sabia fazer. Agora, secretária, a gente teve um problema nessa questão do drive, não na questão da vaidade. A gente sabe que isso é vaidade. Algumas pessoas são presas a vaidades em relação ao que era praticado no passado e que hoje, porque a gente recebeu críticas, eu mesmo fui o primeiro a receber a informação de anunciar o drive. Muita gente até me criticou porque eu estaria fazendo uma notícia falsa, porque eu tinha recebido da própria vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica. E na época eu me lembro que foi uma crítica danada, né? As pessoas criticando que como é que faz um negócio desse, faz uma coisa dessa sem comunicar toda a rede, né? Agentes de saúde entraram em contato comigo dizendo que era nessa situação, né? E aí começou a muita gente colocar dizendo que a senhora estava fazendo um trabalho um pouco individual, separado, não estava colocando. Uma outra situação também que ficou a atender, conversando com a senhora, e a gente entrevista várias vezes, sabe que a senhora é esclarecida, conhece muita coisa. Na Câmara de Vereadores, por que a senhora se recusou a responder aqueles questionamentos, né, que a gente percebe que a senhora ia dar um show, né? A senhora foi impedida, a senhora não se sentiu à vontade. Esses fatores assim que foram desgastando o trabalho da senhora na parte, né, de política dentro da cidade. A senhora não acha que houve erros nessa situação? Eu não considero erro, acho que houve consequência. Qual foi a consequência? Quando houve o convite para tratar do Covid, da ação do Covid, da vacina, ou não da ação do Covid, alguma coisa bem direcionada. E eu fui com boa vontade, fui muito, né, eu sempre fui receptiva. Eu acho que todas as informações têm que ser esclarecidas e passadas. E eu entendo que ali eu estava na casa da cidadania, do cidadão, do povo. Né? Então eu fui, tipo assim, a obrigação é estar lá. E fui assim, muito leve na positividade. Mas, e fiquei surpresa com a egrégora que eu vi ali. Então, você sabe quando tem arena ali, que vai uma pessoa e solta os leões? Eu fiquei surpresa. Aí disse, pronto, vou me deter ao assunto. Todas as respostas ali, eu estava... como diz o ditado, na ponta da língua. Mas a forma que foi conduzida, eu achei que não merecia que eu desse o feedback, porque não é assim. Tá? E eu nunca fui tratada daquela forma. Então, me surpreendeu. Por pouco eu não abandonei o plenário. Em respeito aos cachoeiranos, eu não abandonei. Como uma componente abandonou, se retirou, eu devia sair atrás dela, mas me segurei, fiquei por conta até da minha representatividade, né, na minha aplicação, mas eu nunca fui tratada nesses anos todos, nem nunca fui recebida como eu fui nessa Câmara. E olha que eu já tive audiências públicas já, né, por causa da minha função no Estado, mas fiquei surpresa com o tratamento que eu recebi e por isso que eu me neguei. Em relação à comunicação com a rede, com a equipe, né, em relação à crítica do drive-thru, como é que você fala? Do drive-thru, eu sei, engraçado, na gestão a gente aprende uma coisa, sabe, Evanildo? Se você tiver que tomar uma atitude, bulir com a vaidade ou até prejudicar meia dúzia, e vai beneficiar 100, prejudique meia dúzia e beneficie 100. No momento que foi uma decisão de gestora séria fazer o drive-thru. O que eu precisava para o drive-thru de um dia para o outro eu tinha. Era uma equipe consciente e o apoio da gestão para viabilizar todo o apoio logístico que eu tive. Então, nesse caso, a questão dos agentes, não precisei deles naquele momento, por quê? Porque por idade, era uma coisa limitada. Eu sabia
que eu tinha um quantitativo suficiente para aquele trabalho daquela comunidade naquele dia, onde eu dispensava uma divulgação maior. Então, eu não ia deixar de fazer uma atividade que beneficiou quem precisava daquele momento e beneficiou a própria secretaria no sentido de, como eu usei a vacina, eu pude receber mais num tempo menor, por conta de vaidade. Porque esse sentimento inferior que é inerente ao ser humano, que eu posso ter minha vaidade, eu sou humana, mas eu considero isso um grave defeito que atrapalha muito. E eu não permiti, não vou nunca, e nunca permiti. Né? Tanto é que minha relação com os chefes é de lealdade, é numa boa, mas essa coisa de alimentar a vaidade eu não alimento. Nunca fiz isso. Né? E de ninguém. Eu acho que é ruim isso, acho que prejudica. Então não me incomodou nem um pouco, porque eu tive êxito no trabalho. E se eu me incomodasse, eu não teria êxito. E tem aquela lógica que administrar é não agradar a todos. Né? Então, fazer gestão, muitas vezes você tem que não agradar a todo mundo, porque senão eu não posso deixar que todo mundo faça a gestão, eu sou só a gestora, né? Então, ali naquele momento eu não tinha que ir pela mente de quem se sentiu, buliu com a vaidade. Eu tinha que ir pela lógica de gestão. E minha modalidade de gestão, que fez com que, com certeza, tenha deixado um legado no Estado, eu não ia abandonar agora. E foi muito positivo, eu agradeço essa ideia que veio, agradeço a coordenação de vigilância epidemiológica e toda a equipe que abraçou todo mundo, foi uma coisa bonita. Então, essa beleza de união, de resultado, ofusca todo comentário. Eu não recebi esses comentários. Quando eu digo assim, não recebo, é que a coisa vem e eu deixo ir, entendeu? Não absorvo. Então, vem, deixa aí, eu não absorvo. Então, isso é uma coisa inerente ao meu caráter, à minha personalidade.